A paz do Senhor, povo de Deus, uma ótima noite a todos vocês. Meus irmãos, é um prazer estar mais uma vez aqui para gravar mais um vídeo falando sobre a graça de Deus. E eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia. Se você tiver uma Bíblia, mas se você não tiver, acompanhe. Em Romanos, capítulo 1, verso de 18 ao 23, que vai dizer assim: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade e injustiça. Porquanto o que Deus se pode conhecer nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis ou indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes de seus discursos se desvaneceram, e os seus corações insensatos se obscureceu, dizendo-se sábios e tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, e de aves, e de quadrúpedes, e de répteis. Meus irmãos, só até aqui. E antes de entrar sobre o tema de hoje, é o homem sem Deus. Mas antes de entrar nesse ponto, eu gostaria de ilustrar acerca de Jeremias, onde eu li no capítulo 6. Jeremias, ele profetiza a destruição de Jerusalém, ele profetiza a destruição do povo de Deus, mas Jeremias também relata que há algo que ofusca a mensagem, do profeta. Então, eu disse acerca dos falsos mestres, e não somente isso, meus irmãos. O que ofusca a mensagem do Evangelho, o que ofusca a mensagem da graça do Evangelho, é também o homem procurar meios para se obter o mérito para entrar no reino de Deus, que não é assim. Por exemplo, quando nós temos esses falsos mestres, a mensagem é ofuscada. Porque quando o povo de Deus ou o pecador começa a olhar para o céu, começa a ter uma visão sobre o reino de Deus, começa a olhar para Cristo como o centro de toda a Escritura, esses falsos mestres corrompem, ofusca a mensagem do Evangelho. E as suas convicções agora mudam, porque elas começam a procurar meios e méritos. Elas começam a entender que são boas o suficiente para se obter uma entrada no reino de Deus. E mal elas sabem que o seu coração é corrupto e o seu coração é traiçoeiro. Porque elas começam a buscar desesperadamente um meio de ser salvas. E o que eu gostaria de provocar os meus irmãos, permita-me dizer que todos os seres humanos vivem sem Deus. O ser humano, ele procura meios, ele limitam em sua religião e provoca em suas consciências que tem uma relação com Deus, que tem uma relação com Cristo. Mas elas estão enganadas, porque elas estão sem Deus. Tanto o povo que ouve a mensagem do Evangelho, quanto o pecador que nunca ouviu o Evangelho. Por quê? Porque elas se limitam na sua fé, na sua religião. E elas começam a provocar isso, que tem uma relação com Deus, que tem uma relação com Cristo, que ela tem um lugarzinho guardado no céu. Ela se propõe até mesmo a dizer e dar outro nome a Deus, que uma delas existe uma força maior que nos observa. E ela começa agora a procurar ter uma relação com esta força maior. Porque ela tem medo de perecer em um lugar que não seja o céu. Porque a Bíblia diz que há só dois lugares, o céu e o inferno. Então elas procuram agora outro meio, fazer do sol o seu Deus. Porque a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade.
e injustiça dos homens que detêm a verdade e injustiça. Por quê? O texto sagrado está dizendo porque Deus se manifestou a elas. Através do quê? Através da criação. O que acontece? Elas agora, o homem sem Deus, ele procura meios de fazer o seu Deus. Mas só que Deus, ele não criou as coisas para nós fazer das coisas que foram criadas por Deus um Deus. Porque em vez do homem adorar o Criador, ele adorou a criação. E além disso, ela começa agora, ela entende dentro do seu coração, que seu coração é enganoso, que ela precisa se relacionar extremamente para com esse ser, para essa divindade, para essa estátua de barro. Ela começa agora a se prostrar, faz votos, faz intercessões, mas em busca do quê? Em troca do quê? Em troca de um espaço, de um lugarzinho no céu. Mas elas estão enganadas, porque elas estão sendo sufocadas pelas suas meras obsessões, do engano dos seus corações. Por exemplo, eu estou com esse computador aqui na minha frente, onde eu faço os meus esboços. Se eu não tenho a verdade e a clareza do Evangelho, o homem, ele é capaz de fazer deste computador aqui o seu Deus. O homem é capaz de fazer de um computador, da rede social, o seu Deus. E a graça vai se tornando ofuscada. O homem sem Deus, ele ofusca a graça. E os ministros sem Deus ofusca a graça. E o que acontece? As pessoas são levadas em suas imaginação, que toda religião, toda divindade que eu crio em minha mente, em que eu construo com as minhas mãos, que eu posso ver, posso apalpá-lo, me leva até Deus. Então a Bíblia diz que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade. Porque isso é impiedade. Quando eu tiro o mérito da graça, o sacrifício de Jesus Cristo se torna agora ofuscar, porque eu acho que as minhas obras vão me salvar. Então o homem sem Deus, em vez de ele adorar o Criador que fez a criação, que criou tudo que nós vemos, ele deixa de adorar o Criador para adorar a sua criação. Então, meus irmãos, eu gostaria só de detalhar uma coisa que eu esqueci de dizer na introdução do vídeo. Eu me inspirei em falar sobre a graça e eu recomendo a você ler o livro O Método da Graça, de George Whitefield. Foi através deste livro que eu senti a vontade, um prazer de falar sobre a graça. Porque a graça tem sido ofuscada por ministros, ilusões do coração, o falso engano do coração do homem, estão levando elas ao inferno. E a Bíblia diz, e a Bíblia é clara, que há um único caminho que leva a Deus, e é Jesus Cristo. E nós iremos chegar no método da graça como Deus nos alcança através da graça. Que Deus vai abençoar a vida de vocês, em nome de Jesus. E uma ótima noite, um bom dia, uma boa tarde para vocês. Em nome de Jesus, até a próxima.